Olá, queridas alunas, queridos alunos do segundo ano do ensino médio. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de história, hoje continuando nosso assunto sobre a Europa de Napoleão Bonaparte. Nós tínhamos terminado a nossa aula de ontem, que foi ao vivo falando sobre Napoleão Bonaparte se tornando aí, né, um cônsul, né, chegando também a ser imperador e como que essas transformações vão acontecer. A gente está chegando agora, a gente vai falar especificamente do período imperial, na página 5 e 6 do livro de vocês, então se vocês quiserem acompanhar pelo livro, fica mais fácil, tá bom? A gente tem um novo regime de governo que vai ser o Império e é automaticamente uma nova Constituição. E essa nova Constituição vai ser um elemento aí legitimador das ações de Napoleão Bonaparte. Então ele vai ser agora aquele déspota que eu tinha falado com vocês, né? Ou seja, ele vai ter aí vai governar com mãos de ferro dentro da França, tá certo? Logicamente, sempre tentando manter aí a aparência mais democrática possível. Mas a gente vai perceber que isso não é exatamente o que acontece. Além disso, a gente precisa levar em consideração que essa ideia de expansionismo por parte de Napoleão vai ser importante nesse processo. Então, ele não quer manter o reino francês somente dentro desse espaço. Ele precisa ir para outros lugares. Né? Então, ele quer um império déspota que chegue ao máximo de lugares possíveis no mundo. Eu até trouxe uma imagem aqui, eu acho que vocês se lembram da imagem que a gente utilizou ontem para representar Napoleão Bonaparte, né? A gente percebe ele ali, né, durante o período de consulado, né, a roupa, né, a forma como ele se vestia era bem mais simples e agora você percebe que existe uma ideia de representação de um soberano poderoso, né, e assim como hoje em dia você usa de alguns artifícios para isso, eles também faziam, principalmente na forma de se vestir, no trono, como é colocado e assim por diante. Então, Napoleão aí ele vai também trazer essa ideia de expansionismo, que é justamente levar as ideias e o reinado dele para o máximo de lugares possíveis, principalmente na Europa. Né? Acredite-se aí que cerca de 20 nações, por exemplo, no fim das contas, vão formar o grande exército, né, de Napoleão aí que a gente conhece. Então, para ele conseguir isso, ele vai tomar alguns posicionamentos, algumas decisões que vão ser importantes. Primeiro, ele vai criar a censura da imprensa. Então, ele está com isso tentando eliminar toda a crítica e oposição que existe. Então você percebe que já não é tão democrático assim. Quando a gente lembra, por exemplo, do período de ditadura no Brasil, existia um grande controle da imprensa. Né? Tudo que ia ser veiculado na TV tinha que passar primeiro pelo crivo do governo, né? Digamos assim. E, além disso, quando você tinha no jornal impresso alguma notícia que desagradava ao governo brasileiro, por exemplo, era colocado, né, usou-se muito, e até hoje tem isso como conhecimento, de que você colocava, por exemplo, uma receita de bolo, ou uma receita de alguma outra coisa, no lugar para substituir aquele espaço no jornal, porque não tinha tempo de criar uma outra notícia naquele momento, ou de editar uma notícia naquele momento. Então era a forma mais rápida, porque o jornal precisava sair. Napoleão ele vai também, né, aí controlar a imprensa, vai proibir os questionamentos, até mesmo as questões governamentais. Ele vai também a usar os meios de comunicação em prol do governo. Alguns textos aí são atribuídos até mesmo ao próprio imperador. Ele escrevia falando bem de si mesmo, né? Falando bem do seu governo aí. A segunda coisa que ele vai fazer vai ser o serviço militar obrigatório, que vai demonstrar aí esse interesse de Napoleão pelo crescimento do seu império, tá bom? Então, além disso, ele vai fazer com que várias instituições governamentais aí sejam fechadas ou até mesmo, né, esvaziadas de poder. A gente tinha até falado disso quando a gente falou lá
na aula passada, quando ele toma o poder, a alta burguesia continua ali, né, tendo a sua influência, mas as decisões acabam sendo tomadas por ele. Ele tem o poder executivo e legislativo nas suas mãos. Né? Aqui vai continuar isso. Né? Além disso, a igreja vai ser importante. A igreja vai ser importante dentro dessa questão, porque a igreja está subordinada ao Estado, lembrem-se disso. É o Estado que está pagando o salário, né, dos funcionários da igreja, e vai ser essa igreja que vai controlar, né, vai controlar essa população como? Trazendo a ideia de que precisa ser obediente aos seus governantes e àquilo que eles pedem. Lógico, a Bíblia nos ensina isso muito claramente, de que nós precisamos respeitar os nossos governantes, né, e tê-los, né, em grande consideração. E, né, como a Bíblia própria ensina, orar por esses governantes justamente para que eles, né, tenham um bom governo. A gente precisa levar em consideração que a Bíblia também não ensina o ser humano a ser cego e a aceitar tudo de forma sem poder questionar, né? Não é nem de forma, mas sem poder questionar. Não é isso que a Bíblia ensina. Né? Aliás, o próprio Jesus, né, ele, né, vai dizer que mais importa servir a Deus do que os homens. Né? Então a gente precisa ter em mente que essa obediência aos governos está dentro do pressuposto, né, quando a gente fala de fé, dentro do pressuposto de obediência a Deus como soberano. Então, mas a igreja vai deturpar esses textos, vai trazer eles dentro de um contexto de que não, vocês precisam obedecer ao rei, independente da decisão que ele toma. Então a igreja vai ser importante aí, né, dentro desse processo. Volto a dizer aqui que a gente precisa ter, né, respeito pelos nossos governantes, mesmo que nós não concordemos com eles, mas isso não significa que nós não podemos questionar as suas ações. Né? Isso é um direito que nós temos. Né? Afinal de contas, a gente não vive, né, num período despótico. Nós vivemos hoje numa democracia. Ele também vai dar aí fim às liberdades políticas individuais. Né? Se ele é imperador, não precisa de eleição, não precisa de escolher nada. Né? Não tem espaço para questionamento nessas ideias autoritárias, nem exercício de livre vontade. Né? Isso aí vai eliminar toda e qualquer caminho que possa conduzir a uma visão discordante do seu imperador. Então a ideia era essa. Se ele está tentando controlar aí, a ideia é que as pessoas não questionem aquilo que ele está fazendo. Então você percebe Napoleão tomando conta de todo o governo, tendo tudo sob seu controle, inclusive a igreja, para que com isso ele possa ter governabilidade. Então, geralmente, quando você tem um poder despótico ou ditatorial, você tem esse governo controlando todas as instâncias da vida das pessoas, né? Todas as instâncias da vida da pessoa. Então, a gente percebe que esse fim de liberdade política individual aí é extremamente importante quando a gente está falando de um regime onde você tem despotismo, onde você tem uma ditadura. Além disso, né, ele vai trazer aí um processo de expansão, ele tem esse expansionismo como importante. Né? A gente precisa colocar aí como notável, né, que ele era um estrategista militar. Né? A gente já falou sobre isso, ele era um cara bom de guerra, vamos dizer assim, né? Conquistou aí boa parte do território. Então a gente consegue perceber aqui, ó, que você tem a França, né, influenciando outros territórios, né, anexando outros territórios. E aí é interessante que os territórios que ele não consegue, que Napoleão não consegue influenciar, né, ou não consegue anexar ao território francês, ele vai influenciar colocando, por exemplo, os seus parentes, casando parentes seus com povos dominados. Né? Vai ser aí a forma como ele vai fazer. Vai submeter esses países às suas vontades, né? Já que ele não consegue ter totalmente aí conseguir totalmente trazer esses países para dentro do seu território, mas ele vai influenciá-los para que eles
se aliem a eles. E aí a gente vai ter a ideia do bloqueio continental dentro desse processo. Aí Portugal que vai acabar perdendo com essa história. Né? O livro de vocês traz aí 2 motivos para a gente trazer aí o bloqueio continental. Logo no início, no primeiro parágrafo, ele fala dos 2. Primeiro, proibição de qualquer relação comercial entre os países submetidos a Napoleão e a Inglaterra. O propósito dele era enfraquecer economicamente os ingleses, obrigando-os à rendição. A gente tem que lembrar do seguinte: os ingleses se industrializaram. E justamente por se industrializarem, eles têm uma forte influência na Europa nesse período. Então a ideia dele é justamente cortar essa relação comercial desses países com a Inglaterra. E o segundo motivo, ele estava tentando construir aí uma situação favorável ao desenvolvimento industrial francês. Por quê? Se a França se desenvolve industrialmente, esses países vão comprar de onde os seus produtos. Se você tem um bloqueio a Inglaterra, automaticamente eles vão comprar da França. Né? A gente tem que lembrar do seguinte: vai ter uma batalha, que vai ser a Batalha de Trafalgar, que é onde ele vai tentar, né, Napoleão Bonaparte vai tentar conquistar aí o território inglês, invadir o território inglês. Obviamente ele não conseguiu, porque ele percebeu que diferente do restante da Europa, onde ele podia fazer as suas guerras, suas conquistas por terra, para poder chegar até o Reino Unido, ele precisava atravessar o mar. E, logicamente, apesar de você ter cerca de 20 nações fazendo parte do seu exército, né, eles não tinham preparação suficiente para enfrentar a Inglaterra no mar. E aí, em consequência disso, ele é derrotado e a ideia dele do bloqueio continental é colocada em prática. Portugal não adere a esse bloqueio continental, fica isolado, né, nesse processo aí. Né, ele é considerado até um país adversário, no fim das contas, e justamente por ele não aceitar esse bloqueio continental, né, observe muito bem isso aqui, né, você tem esse bloqueio continental fazendo com que todos esses países aqui não comprem da Inglaterra, e isso vai fazer com que a Inglaterra, né, por exemplo, tenha que vir até Portugal para daqui fazer com que os seus produtos cheguem, por exemplo, ao continente asiático. Né? Então vai dificultar, digamos assim, a situação, tentando minar aí a Inglaterra. Tem um general, o general Junot, então é enviado para Portugal, justamente para invadir Portugal, porque não adere ao bloqueio. E, em consequência disso, o rei Dom João VI, temendo aí a chegada dos franceses, temendo as consequências disso, vai fugir com a ajuda da Inglaterra de Portugal, vai trazer, inclusive do Brasil, boa parte do seu acervo aí, né, para acervo de livros e de outras coisas que ele tinha, vai trazer sua família toda para o Brasil, e a gente vai começar aqui aquilo que a gente vai chamar de período joanino. É interessante a gente observar isso, que ele foge e deixa Portugal às moscas, vamos dizer assim. O povo português sofre muito durante esse tempo. Ele vem para cá em 1808, começa esse período joanino no Brasil, e ele fica até o ano de 1820, quando ele foi chamado de volta para Portugal. Ou ele voltava, né, ou ele perdia a coroa. Né? Isso vai ser até importante todo esse movimento, porque aí no fim das contas, em 1822, o Brasil vai declarar a sua independência. Então a gente percebe que você tem aí um favorecimento até mesmo do próprio Brasil para que, né, cerca de 14 anos depois, ele chegue a ser um país independente. Bom, pessoal, a gente vai parando por aqui. Tá? Tem uma atividadezinha para vocês fazerem aí, né? Fiquem de olho lá no Eclass para saber qual atividade que é. E na semana que vem a gente vai falar sobre os auges, sobre o auge, né, e a derrota
das forças napoleônicas na próxima aula, tá bom? Um forte abraço para vocês e tchau, tchau.